estudando a respeito do capítulo 4 da carta de Gálatas. Eu quero ler só os primeiros versículos do capítulo 4 da carta de Gálatas, que diz o seguinte: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e cuidadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Até aí. Vamos orar? Pai, essa é a Tua palavra, coloco diante de Ti essa noite, que o Senhor venha falar, que não venha eu falar, mas o Teu Espírito Santo venha falar através de mim essa noite, Senhor. Que a Tua palavra venha como vida, Senhor, venha como uma semente no coração de cada um que está aqui, Senhor. Que o Senhor possa cumprir o Teu propósito através da Tua palavra essa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Queridos, temos estudado a respeito de Gálatas. Na verdade, a gente sabe que, como eu falei quando foi Colossenses o último estudo, foi Tiago o último estudo. Fui um pouquinho mais atrás. E eu falei de Tiago. Quando eu falei sobre um capítulo de Tiago, eu disse que as cartas, a gente divide versículos, divide capítulos, a gente faz essa separação para que a gente consiga se organizar, mas as cartas elas foram escritas de uma vez só, para que a gente lesse de uma vez só, para que a gente entenda. Todo o livro da Bíblia, na verdade, a gente tem que entender que ele foi feito dessa forma para que a gente entenda dessa forma. Tem uma mensagem em todo o texto. De uma forma geral, existe algo que a pessoa que escreveu, que o Espírito Santo, através da pessoa que escreveu, quis falar conosco. Não apenas em um versículo isolado. A gente pode ser abençoado através de um versículo, a gente pode ser abençoado através de uma pequena passagem. Mas existe um propósito muito grande no texto completo, em todo ele pode abençoar muito mais a gente sabendo o que ele quis falar através de tudo que ele escreveu. Assim como a gente, quando recebe uma mensagem maior, um texto grande de alguém, ou um e-mail, por exemplo, para quem ainda trabalha e recebe e-mails, ninguém recebe um e-mail e lê apenas o parágrafo. Hoje eu vou ler só o parágrafo primeiro desse e-mail, vou refletir a respeito dele, amanhã eu vou ler o parágrafo 2º do e-mail. Não, a gente lê tudo porque a gente quer saber o que a pessoa quis falar, né? Qual a mensagem completa. Assim como todo livro da Bíblia também, existe uma mensagem na completude dele. Então, a gente dividiu, mas a gente está falando sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema. O pastor Igor falou na semana passada, e ele entrou muito no que a gente vai falar aqui também. A gente vai dar continuidade. No final do capítulo 3, que o pastor Igor comentou, ele falou muito sobre adoção de filhos, sobre nós sermos adotados. No final do capítulo 3, no versículo 26, Paulo ele afirma que nós já fomos adotados, afirma que nós recebemos essa adoção da parte de Deus. Essa adoção não foi através de nada do que a gente fez. Na verdade, nós não nos esforçamos para ser adotados. E mesmo que você se esforce, não é através do seu esforço que você é adotado. A adoção, ela é uma atitude da parte de quem adota, de quem decide adotar. E Deus tomou essa iniciativa conosco. Deus tomou essa postura. Deus assumiu o papel de adotador. Ele assumiu o papel de que eu irei adotar eles. E através dele nós fomos adotados, sem esforço nenhum, sem precisar fazer algo para poder receber essa adoção, até porque nós não merecemos, até porque nós não conseguimos fazer nada. Isso nos faz acreditar muitas vezes. Aí a gente chega num ponto interessante, porque
Isso nos faz acreditar que todo ser que respira é filho de Deus, porque já que não parte de nós adotar, e sim dele, e foi através de uma atitude dele, através do sacrifício de Jesus na cruz, que nós fomos adotados e nos tornamos filhos, a gente acredita que todos foram adotados e todos já são filhos. Mas isso é um engano. É o primeiro ponto que a gente tem que esclarecer. Existe uma frase famosa, né, que até eu lembro que antes de me converter eu sempre ouvia isso, eu até cheguei a falar, eu acredito, tipo, eu sou filho de Deus também, né? A gente sempre fala, né, quando a gente passa por uma situação, a gente diz, eu mereço, eu também sou filho de Deus. E todo mundo fala, não, eu sou filho de Deus, ele é filho de Deus, e todo mundo é filho de Deus. Mas para existir uma adoção, o conceito de adoção, para existir toda a ideia e o conjunto de adoção, é necessário que aquele adotado não tenha pai. A gente sabe, na vida real a gente sabe, tem um abrigo aqui perto, a gente sabe de pessoas órfãs na cidade de Castanhal, a gente sabe que tem pessoa, a gente, se for conversar com essa pessoa, ela não tem pai, não tem mãe, ou os pais morreram, ou os pais abandonaram, mas eles não consideram aquela pessoa filha deles, e eles não conseguem reconhecer como pai, até porque foram abandonados. Então são pessoas sem pai, são pessoas sem mãe, órfão. O significado da palavra órfão justamente é esse, nós não temos pais. Então, para existir a adoção é necessário que antes existam órfãos. Então, para que nós sejamos adotados pelo Deus que se coloca como pai, antes nós precisávamos estar órfãos, nós precisávamos não ter pai para poder ser adotados. Ou então nós não seríamos considerados adotados, nós seríamos filhos desde o início. Mas a palavra diz que nós fomos adotados. Existe uma necessidade, porque a palavra fala em muitas passagens que nós não éramos filhos de Deus. Na verdade ela fala que nós éramos, lá em Efésios diz que nós éramos filhos da desobediência. A palavra fala que em pecado concebeu a minha mãe, e eu nasci em pecado. Então todos nós, de uma forma geral, não éramos, apesar de sermos criatura de Deus, imagem e semelhança, feitos ao molde dele, desde o princípio dos tempos e projetados, mas a nossa filiação, a nossa intimidade, o nosso relacionamento paterno foi quebrado desde o pecado. Nós somos filhos de Adão, somos filhos da queda. Então, a nossa filiação com Deus foi rompida a partir da queda, e nós precisamos ser adotados para poder voltarmos a ser filhos dele. Amém? Então, essa adoção, é dessa adoção que ele começa a falar no capítulo 4. Ele finaliza o capítulo 3 falando que nós fomos adotados e tudo mais, fala que Deus se colocou à disposição de nos adotar, e ele começa a falar dessa adoção para nós, para pessoas adotadas. Ele começa a explicar, ele começa a fazer uma espécie de uma alegoria, uma ilustração, para que os Gálatas pudessem entender a respeito da adoção. No início do capítulo 4, ele faz essa ilustração que a gente leu aqui. Ele faz uma analogia de uma criança romana da época. Era muito comum que, desde pequenos, eles já herdassem grandes propriedades ou grandes bens dos pais. Então, os romanos daquele tempo, existiam muitas crianças herdeiras. E Paulo fala sobre isso para que eles pudessem entender a respeito de adoção. E ele fala que a criança herdeira naquele tempo, o herdeiro criança, ele precisava ficar sob a tutela de um guardião. Era muito comum, como eu falei, crianças receberem heranças grandes. Normalmente é de terras, normalmente é de propriedades. Mas por ser crianças, elas não tinham como administrar aquele local, aquele bem, aquela herança. E o que acontecia? Era levantado uma pessoa para administrar aquele negócio, para administrar
aquela herança, um adulto que pudesse cuidar daquele lugar, que pudesse dar direções, dar orientações para aquele rapaz, para instruir ele até o momento em que ele pudesse realmente assumir aquela herança. Quem tem filho sabe que tudo que é nosso, um dia vai ser deles. A gente sabe que a gente trabalha, a gente constrói as coisas nesse mundo para deixar para os nossos filhos. A gente sempre fala, a gente sempre pensa, a gente sempre projeta isso. Eu estou fazendo isso, estou trabalhando para que no futuro eu possa deixar esse bem, para que no futuro eu possa deixar um futuro para as minhas crianças. A gente sempre pensa nesse tipo de coisa, né? Pois então, as crianças recebiam herança também, mas a gente não dá enquanto eles não crescerem. A gente sabe que a gente não pode entregar um carro, uma casa, a chave da casa. Toma, meu filho, aqui. O pastor Jean não vai entregar para o Micael a chave do carro dele, dizer: Micael, já que a herança é tua, um dia um dia eu vou para a glória, se você vai ficar aqui, então toma a chave do carro, pode seguir com a tua vida, é teu. Apesar de um dia ser do Micael, mas ele não vai entregar para o Micael hoje, porque o Micael não vai saber dirigir, não é verdade? Micael é criança, ele precisa de tutores, ele precisa de mestres, ele precisa de alguém que direcione ele até o ponto de ele assumir a maturidade e assumir aquele bem e poder administrar aquela herança. Vocês estão entendendo? Essa ilustração que Paulo fez, ele colocou isso para que eles pudessem entender a respeito de tudo que ele estava falando aqui. E ele disse que durante o tempo em que o herdeiro é menor, ele nada difere do escravo, porque o escravo está ali, ele pode até morar naquele local, naquela propriedade, mas nada é dele, ele não pode fazer nada, ele não pode usufruir daquilo, ele não pode aproveitar as bênçãos daquele lugar, daquela herança. Um escravo não pode utilizar as coisas daquela casa. Um escravo, apesar de morar, apesar de servir naquele lugar, apesar de estar trabalhando ali, não é dele. Um trabalhador, um servo, um empregado, ele pode até residir no local, mas não é dele. A criança, quando ela herdava, era tudo dela. Sabe Rei Leão, quando aquela cena do: meu filho, olha, onde o sol toca, um dia tudo será teu. O pai do Simba fala, mas não era do Simba ainda, um dia será do Simba, certo? Então, é a mesma situação. O filho não tem posse sobre aquilo, ele se torna semelhante a um escravo, não em relação a valor, não em relação à qualidade dele, não, mas em relação a não ter condições de usufruir daquelas bênçãos. Da mesma maneira, muitos de nós estamos agindo dessa maneira. Quando nós lemos o texto, nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo estava querendo falar para aquelas pessoas e o que o texto, que Deus está querendo falar para mim hoje. E quando eu olho para a minha vida e verifico o que a palavra está querendo me dizer, de repente, nós podemos estar vivendo dessa maneira. Nós temos um Deus que quer nos adotar como filhos e nos tornar herdeiros de tudo que é dele. Ele é dono de tudo, não é verdade? Ele é Senhor sobre todas as coisas. Sendo filhos, a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, iguais a Ele, nós devemos herdar tudo. Somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Essa promessa já foi lançada há muito tempo para nós. Mas será que nós estamos usufruindo de tudo que o Pai deixou como herança para nós? Ou será que ainda não estamos
nos considerando filhos? Será que ainda por conta da nossa imaturidade, ainda somos como escravos? A pastora Lilian falou no domingo sobre mentalidade de escravo, e é exatamente isso. A pessoa que tem mentalidade de escravo, ela pode ser livre, mas ela vai ainda se comportar como um escravo. A adoção de Deus sobre toda criatura, através da cruz de Jesus, ela está disponível. Mas será que nós estamos recebendo essa adoção e nos comportando como filhos herdeiros? Ou será que ainda não sabemos que nós somos herdeiros e nos comportamos como escravos? É interessante porque a palavra fala que no versículo 4, diz, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Uns versículos antes, na verdade é no versículo 2. Mas está sob os tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Esse tempo é o tempo que o versículo 4 fala, a plenitude dos tempos. Essa plenitude dos tempos, que é o tempo em que o herdeiro pode assumir a herança, é o tempo que o apóstolo Paulo falou, que o herdeiro já tem a idade certa para assumir aquela herança que é dele por direito. Essa plenitude dos tempos, ela nada mais é do que a maturidade. Entre as pessoas daquele tempo, em torno de 14 anos, eles já passavam para a idade certa em que eles podiam, por aí, 14 anos, a partir dos 14 anos eles já podiam assumir as heranças, já eram considerados homens que podiam assumir aquilo ali. Então, essa plenitude do tempo, ela fala sobre maturidade. Então, enquanto nós não entendermos, enquanto nós não assumirmos esse papel de filhos, enquanto nós não entendermos que Deus já entregou a paternidade dele, ele já derramou um espírito de adoção sobre nós, enquanto a gente não entender que Deus já liberou isso para nós, nós vamos continuar nos comportando como escravos, e vamos constantemente necessitar de tutores, de curadores, de administradores. E é interessante, porque toda essa alegoria, toda essa ilustração que o apóstolo Paulo faz, quando ele começa o capítulo 4 de Gálatas, ele dá seguimento ao capítulo 4 de Gálatas, quando toda essa ilustração que ele faz a respeito da criança, o escravo, que necessita de tutores, porque ainda não é maduro o suficiente, fazendo essa ilustração, trazendo para nós, ele faz essa alegoria toda para falar a respeito da vinda de Jesus, a respeito da adoção que parte de Jesus. E quando ele fala desses tutores, quando ele fala desses administradores, no versículo 2, quando ele fala dessas pessoas que precisam nos conduzir enquanto nós não somos maduros para sermos considerados herdeiros e assumirmos essa herança, ele está falando da lei. O apóstolo Paulo está falando da lei. Se a gente olhar para toda a história do povo de Israel, se a gente conseguir olhar para esse texto e expandir ele para toda a história nossa como povo de Deus, a gente percebe que, como eu disse, a promessa de sermos filhos, a promessa de sermos herdeiros, a promessa de sermos a nação escolhida por Deus para herdar todas as coisas, para viver com Ele, para sermos filhos dEle. Essa promessa, ela não vem daqui assim de Jesus, ou ela não foi escrita por Paulo. Essa promessa, ela vem desde o Antigo Testamento.
E aí a gente dá seguimento e a gente percebe que ele começa a falar no final do capítulo de Abraão. E é lá em Abraão que Deus promete que nós seríamos o povo eleito, que nós seríamos a nação eleita, que nós seríamos os filhos dele. Mas como eu falei, nós nascemos em pecado, nós nascemos filhos da desobediência. E antes que nos tornássemos como igreja, como povo de Deus, antes que nos tornássemos maduros, antes que nos tornássemos preparados para receber a herança, Deus instituiu tutores, Deus instituiu os administradores para nos conduzir. Ele instituiu regras para que a gente pudesse viver e seguir e ser direcionado até o momento de nos tornarmos filhos. E foi através de Moisés, através da lei, dos mandamentos de Deus, é que nós fomos conduzidos, é que nós fomos direcionados durante todo o tempo até a chegada de Jesus. Até a chegada daquele que veio trazer a adoção para nós. Até a chegada de Jesus, nós éramos como escravos, nós tínhamos tudo prometido para nós. Antes de Jesus alcançar a vida de cada um aqui, nós éramos como escravos, havia uma promessa sobre a nossa vida. Antes de eu conhecer Jesus, a promessa de eu ser filho de Deus já existia. A promessa de eu me tornar herdeiro, co-herdeiro com Cristo Jesus já existia. Mas antes dele, eu não podia usufruir de nada do que ele oferecia, porque eu não era filho. Então a gente volta para aquele ponto, nem todos somos filhos, nem todos são filhos. Porque para sermos filhos, nós precisamos ser adotados, e é através de Cristo Jesus é que nós recebemos essa adoção. Antes disso somos como escravos e não temos nada, temos tudo e não usufruímos de nada. Quantos ainda vivem dessa forma? Debaixo de lei, debaixo de regra, não consegue ter um relacionamento íntimo com Deus, vive debaixo de temor e medo de que o que Deus vai fazer comigo, serve a Deus não por amor a Ele e gratidão pela adoção que Ele nos entregou, mas por medo, não consegue se relacionar com Ele. O versículo, a partir do versículo 21, pulando para o versículo 21, ele fala que: dize-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso vocês não ouviram a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Essa é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que das que têm marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Queridos, assim como Paulo fez essa distinção, assim como Paulo conseguiu colocar esses 2 pontos para que a gente pudesse ver a diferença entre aqueles que
realmente entenderam que são filhos da promessa de Deus, aqueles que entenderam que são filhos e aqueles que ainda vivem sob o jugo de escravidão, muitos de nós também vivem dessa maneira. Muitos de nós não entenderam ainda que somos geração eleita por Deus para herdarmos todas as coisas. Muitos de nós ainda vivem como escravos. Ele chega a dizer: vocês são filhos da promessa, como Isaac. E ele fala no versículo 21, vocês não ouviram falar sobre a lei? É interessante porque, quando a gente fala da carta, de um modo geral, é uma carta, Paulo parece que está muito revoltado com esse povo. Paulo ele tá irado com esse povo, porque ele chega para um povo que já recebeu o Evangelho, ele chega para um povo que já conhece a palavra de Deus, ele chega para um povo que já foi evangelizado, e ele chega para esse povo, e ele observa que é um povo que já deveria estar voando, já deveria estar vivendo grandes coisas, já deveria ter entendido o seu papel como filho, já deveriam ter reconhecido Jesus como Salvador, já deveriam ter entendido toda a graça que foi derramada e a liberdade que eles tinham. A carta toda fala muito sobre sermos livres, sobre por que temos que voltar a jugo de escravidão se vocês já são livres. E ele se revolta com esse povo que, depois de ter ouvido tudo aquilo que eles ouviram, ainda continuam vivendo como escravos, continuam com comportamento e mentalidade fechada, mentalidade de escravo, vivendo embaixo de leis. É interessante que ele fala: por que vocês ainda ficam pensando em isso pode, isso não pode, e ficam discutindo coisas tão pequenas, e discutindo coisas tão superficiais. Eu acho que a palavra é essa. Eles vivem em uma superficialidade da fé muito grande, nada que a gente não vê nos dias de hoje, não é verdade? Quantos a gente vê? A pessoa já conheceu, já sabe o que é, a pessoa já foi evangelizada, a pessoa já foi cuidada, já tem tanto tempo, mas ainda vive em discussões tão pequenas acerca do Evangelho, já vive com um temor, medo tão grande acerca do isso posso, isso não posso, e se eu fizer isso, e se eu não fizer aquilo. Se você tivesse entendido, se a pessoa já tivesse entendido quem ela é, se a pessoa já tivesse entendido quem é o pai dela que decidiu adotar ela, se a pessoa já tivesse entendido a adoção que foi disponibilizada para ela, se ela já tivesse entendido que ela herdou todas as coisas, que ela é filha, ela não estaria discutindo o que pode e o que não pode, ela já saberia o que deve fazer. O comportamento muda, porque a gente já sabe quem a gente é, e foi justamente isso que a pastora falou, não foi? Quem você pensa que é, porque quando a gente olha para dentro de nós, quando a gente olha no espelho, quem a gente está vendo? Qual a imagem que nós temos de nós mesmos, quando nós nos enxergamos? Será que estamos nos enxergando como pessoas realmente livres em Cristo Jesus? Com a liberdade que Ele nos deu de servir a Ele, por amor, de nos relacionarmos com Ele? Será que a gente já reconheceu? Será que a gente já experimentou alguma vez essa liberdade? Será que a gente consegue perceber, em algum momento do nosso dia, a gente tendo um bom relacionamento de filho com Ele, a intimidade que Ele quer que a gente tenha com Ele? Porque a lei, ela é extremamente importante. Como eu falei, a criança precisa ser instruída, a criança precisa saber o caminho que ela deve andar, porque ela é imatura. A lei, ela é perfeita para nos podar, para nos limitar e para nos amadurecer, mas uma hora ou outra a gente precisa amadurecer e começar a cumprir a lei, não porque tem alguém cortando e limitando, mas porque a gente ama ela, porque quem nos entregou ela foi o próprio Pai, que quer se relacionar com a gente. Devemos seguir, obedecer, servir por amor.
E isso só vem com o entendimento claro de que nós somos filhos adotados. Gente, a adoção o comportamento, é a atitude mais linda que Deus tomou. Você sabe que a adoção é um comportamento, é algo que parte de Deus? Porque imagina só, você já parou para pensar a quantidade de pais que abandonam os próprios filhos que existem no mundo? O Brasil parece que é o país que tem o maior número de mães solteiras, onde pais abandonam os próprios filhos. Pais não ligam, brigas na justiça por causa de guarda, por causa de pensão, por causa de dinheiro. Quantas crianças são feridas por aí por causa de divórcio, porque os pais resolveram abandonar, porque pais só fizeram e foram embora. Quantas pessoas a gente conhece que a grande ferida, o grande testemunho que marcou a vida daquela pessoa foi: meu pai, nunca conheci meu pai sumiu e nunca soube quem ele é. E você vê que a adoção é um ato de amor que o próprio Espírito de Deus coloca em cada homem para tomar aquela atitude. Quando você vê um homem que não gerou aquela criança, que não tem ligação de sangue, mas ele se entrega, ele assume, ele adota, ele traz para si e assume a postura de pai, mesmo não sendo pai biológico, e ele diz: é meu filho. Olha a atitude de amor de alguém decidir, por livre e espontânea vontade, assumir alguém, assumir a responsabilidade pela vida de alguém, assumir a paternidade pela vida de alguém, assumir todo esse encargo, que é difícil, que é cheio de complicações, mas a pessoa assume: eu quero isso. Eu quero assumir esse papel de pai. É o próprio caráter de Deus se manifestando na vida de um homem que decide adotar. É o próprio caráter de Deus se manifestando na vida de um homem que decide assumir uma criança, porque o próprio Deus, por ser tão amoroso, por ser tão bom, por ser tão maravilhoso, decidiu olhar para cada um de nós que éramos órfãos, filhos da desobediência, e disse: eu quero ser pai deles, eu quero assumir eles para mim, e transformar esses imaturos que viviam debaixo de regras e não sabiam para onde ir, precisavam de direção, em herdeiros, em filhos da promessa, trazer para perto para que nós tivéssemos relacionamento. Será que mesmo assim você não quer se relacionar, não quer assumir esse papel de filho? Porque o papel de pai, a decisão maior, talvez a mais difícil, a decisão, o que custou mais, foi a parte dele. O que custou mais foi a parte dele, de entregar o próprio filho, o filho verdadeiro, o filho que saiu dele, para que todos nós também pudéssemos ser filhos dele. Se alguém tem dúvida de que Deus é pai porque ele nos adotou, eu quero que você saiba que o fato de ele ter decidido te adotar é o que faz ele um verdadeiro pai. O fato de ele ter, por livre e espontânea vontade, decidido te amar, mesmo você não merecendo nada, é que faz dele um pai de verdade. A filiação implica em nós nos deixarmos ser adotados, em deixarmos ser revestidos por ele. Lá no final do versículo 3, do capítulo 3, ele fala, no versículo 27, que nós porque todos quanto foram batizados em Cristo, de Cristo foram revestidos. A filiação, a adoção, se tornar filho, implica em se deixar ser revestido,
Ser revestido fala de roupa mesmo, fala de se cobrir de Jesus, ser coberto de Jesus. Para sermos adotados, Jesus precisa cobrir a nossa nudez, precisamos nos vestir dele. Ele precisa nos cobrir completamente, cobrir nossos pecados. Deus vai olhar para nós e vai ver o filho verdadeiro dele, ele vai dizer: são meus filhos também, porque nós estamos revestidos de Jesus, estamos cobertos de Jesus, estamos cheios de Jesus. E ser revestido fala de intimidade, fala de relacionamento. Cristo é a nossa vestimenta, Cristo é o que nos faz ter intimidade. Nos revestirmos de Cristo faz com que sejamos adotados por Ele. Precisamos viver de acordo com o que Ele diz. Lá no último versículo do capítulo 4, nós somos filhos da livre. Nós não somos filhos da escrava. Nós não somos filhos do jeitinho brasileiro que o pessoal chama, né? Que foi como Abraão se utilizou para poder ter o filho que Deus tinha prometido. A pressa de Abraão fez com que ele tivesse um filho com Agar, quando na verdade Deus já tinha prometido o filho dele, verdadeiro, da promessa, que seria Isaac, com Sara. Então nós não somos esse tipo de filho. Não somos filhos da escrava, não somos escravos. Filho de escravo é escravo. Nós somos filhos verdadeiros, filhos adotados. Nós somos filhos da promessa. Nós somos filhos da liberdade, porque foi para a liberdade que Ele nos libertou. Foi para vivermos como pessoas livres. Foi para vivermos como filhos livres. Eu quero que você fique de pé. E antes de a gente orar, eu queria só citar, eu queria que você prestasse atenção. Eu ouvi algo esses dias que eu achei muito interessante, e fala muito a respeito disso. No final do capítulo 27, depois da crucificação de Jesus, a crucificação de Jesus, que a gente citou, que foi o motivo, que foi o ponto que definiu a nossa adoção. Depois da crucificação de Jesus, a palavra fala que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. É interessante porque o véu que dividia, que separava o santo lugar do santíssimo lugar, ele era principalmente para proteção, porque as pessoas que viviam debaixo da lei, como escravos, que não eram filhos de Deus, essas pessoas, elas não tinham relacionamento íntimo com Deus, então elas estavam sujeitas à ira de Deus. Mas através de Cristo Jesus, foi através de Cristo Jesus que nós tivemos esse acesso. Então, essa foi uma ilustração que alguém fez muito interessante, e ele disse que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E na cultura judaica, olha só a conexão que a pessoa fez. Na cultura judaica, você já deve ter visto isso em algum lugar. É muito comum, quando o judeu entra num estado de luto, quando o judeu perde alguém, quando um pai perde um filho, é muito comum ele rasgar as suas vestes. Para viver o luto, o judeu normalmente ele rasgava. Você já viu isso em algum lugar? Você já viu num filme? Você já viu na própria Bíblia, fala diversas vezes. Jó, quando perdeu os filhos, ele rasgou as vestes, se vestiu de pano, de saco, colocou cinza na cabeça, toda aquela história. É muito simbólico o luto, a dor. E a pessoa ela conseguiu fazer essa conexão, eu achei incrível. Porque no momento, preste atenção nisso, no momento
em que o Filho verdadeiro, no momento em que o Filho original, o unigênito, o primogênito de muitos filhos, Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu naquela cruz, no momento em que ele disse, está consumado, e sucumbiu, o véu se rasgou de cima a baixo, como se o próprio Deus estivesse rasgando as suas vestes em dor, pela morte, pelo luto do seu Filho. Se você não consegue perceber o quão importante, o quão decisivo para todos nós foi a morte de Jesus, que causou tanta dor, Pai, simplesmente para te fazer filho, porque o mais interessante de tudo é que, no momento em que o véu se rasgou, provavelmente quem estava lá no templo entrou em desespero. Era a época da Páscoa, e era o tempo em que o sacerdote entrava para fazer o sacrifício e fazer toda aquela coisa, com todo aquele medo de ser fulminado e a ira de Deus vir sobre ele. Imagina aquilo que protegia ele se rasgando. Pronto, agora estamos condenados. Mas quando aquele véu se rasgou, quando Deus rasgou as suas vestes em dor, Ele não só demonstrou toda a dor e o luto dele pela perda de Jesus, mas Ele também abriu o acesso ao próprio coração dele. Ele abriu o caminho para que você pudesse acessar o coração dele, para que nós pudéssemos ter livre acesso à intimidade com ele. Ele entregou um filho para que todos nós pudéssemos ser filhos adotados. Se você não consegue perceber que a adoção de Deus é o que faz você estar aqui hoje, se você não consegue perceber isso, você precisa começar a enxergar Deus como Pai. Você precisa começar a mudar a sua visão a respeito da morte de Jesus Cristo, que entregou de mão beijada para você a salvação e te fez filho adotado. O fato de você ser adotado não faz você menos, mostra o tamanho da importância que Deus tinha em tomar essa atitude. Eu quero que eles sejam meus filhos. É isso que a adoção faz. Eu quero que essa pessoa seja minha filha. Eu quero que essa pessoa seja meu filho. Eu quero que todos vocês sejam meus filhos. Feche seus olhos.